Estou aqui para um bate-papo com a Bibi. Se apresente, Bibi. Ai, meu Deus, que difícil. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou a Bibiana, gosto que me chamem de Bibi. Corro já fazem 7 anos, ou 8. E além... 8 anos, né? E além de corredora, também sou publicitária, mãe de pet. Começou a correr aos 22 anos, uma menina, né? Isso. Nem sabia o que estava fazendo, né? E hoje a gente veio aqui para bater um papo sobre Maratona de Boston. conquista, uma baita de uma conquista. Eu acho que para uma mulher, né, que a gente tem nossa rotina, a gente menstrua, tem toda ali uma dificuldade para conseguir melhorar, evoluir. Então, quero saber aí, com É 22 anos, difícil. aí como que foi essa trajetória, Bibi? Bom, é longo, né? Porque parece rápido, mas quando a gente começa a ver, muita coisa aconteceu. Eu comecei a correr para ver como era, assim, comecei a correr para acompanhar meu namorado de vez em quando, comecei a gostar, acho que do ambiente de prova, muito, acho que o ambiente de prova foi uma coisa que me atraiu demais, sabe? Ver todo mundo lá, como as pessoas estavam muito felizes, mas eu era uma pessoa que eu odiava acordar cedo. Então, eu comecei a correr naquelas provas noturnas, que aí eu não precisava acordar cedo. Só treinava à noite, fazia tudo à noite. Sim. E aí eu fui, acho que naturalmente, né? Que é aquela coisa da vida saudável. A pessoa começa a correr, aí começa a ver que começa a descobrir o mundo da corrida, que tem a parte boa e a parte ruim, da gente descobrir a performance, né? Que pode melhorar. E aí começa a mudar várias coisas, porque muda, para de beber, começa a querer se alimentar melhor, começa a treinar E uma coisa que musculação. ela me contou, que eu achei muito legal. Todo mundo acha que começar a correr, tem que começar a correr 5 quilômetros. E não, ela falou que começou a correr em volta de uma pista, né? De um parque, comecei a correr 1 quilômetro. Na verdade, no primeiro dia eu corri meio quilômetro, 500 metros. E foi cada dia ela se desafiava aí um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais do que o outro, pra tentar fazer musculação. E aí eu também vi as esteiras ali e pensava, eu vou correr um pouquinho. E aí fui, tipo, 5, 6. Eu fui melhorando muito aos poucos. Mas o começo, assim, por mais. Eu acho que eu pulei algumas etapas, mas tinha essa coisa de querer ver o que que dá, quanto eu consigo, né? Ficar se desafiando é muito legal. E ela é uma menina nova, né? 30 anos. E já tem quantas maratonas, Bibi? 7 maratonas. 7 maratonas. Você vê que não é para qualquer uma, é inspiração mesmo, de esforço, inspiração de dedicação. Quando que a corrida começou a ficar sério? Assim, eu tenho que treinar, tenho que cumprir os treinos. Quando? Foi depois da minha terceira maratona. Porque a primeira maratona eu me inscrevi muito na emoção. Tipo, quero fazer, quero ver, acho que todo mundo consegue. E eu continuo achando que todo mundo consegue correr uma maratona se quiser, sem querer. A segunda, eu estava inscrita e acabei indo sem treinar, e aí foi muito sofrido. Na terceira, eu comecei a treinar. Só que quando eu comecei a treinar, já faltava dois A meses. primeira foi Buenos Aires 2017, a depois segunda. Rio 2018, e aí corri Florianópolis 2018 também, 2 meses depois, Olha lá, Rio em junho e Florianópolis em agosto, em né? agosto. E aí foi esses 2 meses eu vi foi uma diferença absurda, porque eu vi que Rio foi muito difícil, faltava. E aí o Rio foi, acho que começo de junho, eu ganhei de presente Dia dos Namorados um envelope. Abri o Alguém sabe envelope. dessa história? Claudinho, você conhece essa história? Foi O a que primeira tinha no maratona dele, eu dei um envelope? envelope para ele também de presente, porque eu ia fazer e ele não. Eu falei, como que ele não vai fazer? Peguei o envelopinho e dei para ele de Que tinha presente. no envelope? Inscrição da maratona. Aí, de Florianópolis, em agosto. Faltava 2 meses. Eu estava completamente destreinada e eu sofri muito no Rio. Falei, preciso de ajuda. Eu procurei uma assessoria, que eu encontrei, né? E comecei a treinar, mas eu não fiz 100% dos treinos. Digamos que eu fiz uns 50%. Com esses 50% de treinos, eu fiz em junho Rio em 5 horas e 7. E em agosto eu fiz Florianópolis em 4 horas e 15. Então ali eu tirei 50 minutos.
treinando 2 meses. Daí eu pensei, olha, se eu treinar, eu fiz 4 horas e 15, treinei 2 meses. Eu acho que se eu treinar direitinho, eu consigo fazer uma maratona abaixo de 4 horas. E aí foi quando eu procurei o Nelson, que eu tinha visto assim pelo Instagram, vi que ele treinava várias mulheres. Foi um ponto que me chamou a atenção. Então você começou a treinar mesmo em 2019, com assessoria. Final de 2018. 2018. Fui começar a treinar em novembro, por aí, Sim, de 2018. Sim. Assim, de junho a agosto eu treinei com assessoria, mas não fazia todos os treinos. Sim. Mas assim, acho que só de ter esse acompanhamento já faz muita diferença, né? Mesmo que, assim, óbvio que o comprometimento é muito importante, faz muita diferença, mas e ter o acompanhamento ajuda demais. Eu acho que quanto mais esforço a gente faz, no sentido de treinar a corrida, treinar o fortalecimento, equilibrar a alimentação, fazer os ajustes da alimentação, quanto maior o esforço, maior o resultado. Eu sempre fui, né, eu tenho 9 maratonas, e foi bem isso. A primeira não fiz tanto esforço, a segunda eu vi o que deu errado, preciso fortalecer mais. Aí fortalecia mais, a outra eu ia melhor. Ainda tá faltando treinar subida, vou treinar mais subida. Ainda tá faltando a alimentação, né, perder peso ou ganhar força, vou ajustar a alimentação. Então eu percebia que cada prova que eu ajustava algo que alguma capacidade, né, que eu sempre falo que a gente tem que melhorar algumas capacidades, eu sentia essa evolução, e é bem isso, né? E eu acho que tem uma coisa que é legal a gente falar, que é a evolução não necessariamente é fazer mais rápido, não precisa ser um RP atrás do outro. Eu não tenho que ir melhor nessa prova do que na anterior, mas eu acho que a gente sai melhor da prova ou do ciclo de treino que a gente cumpre, a gente sai aprendendo alguma coisa, né? Essas capacidades ou vendo o que a gente poderia fazer diferente. Acho que sempre tem um aprendizado que é legal. Porque uma prova é diferente de outra. Você fazer Rio, você fazer Porto Alegre, você fazer Buenos Aires, você fazer Boston, são provas totalmente diferentes quando eu penso em percurso, altimetria, temperatura. Então, cada prova você tem uma forma de se preparar. E Boston, é o que eu falei, né? A gente tem uma estratégia muito diferente, porque você sai para ir para uma outra cidade e largar. Então você sai muito cedo, você sai ali 7 horas da manhã para você largar 10, 10 e meia da manhã. Então tem que ter uma estratégia ali. Uhum. É muito frio da onde você larga, por ser no alto de uma colina. Então você tem que ter uma estratégia para não passar frio lá em cima. Então são coisas que, se você não tiver estratégia, pode te quebrar para sua prova, né? E cada prova é uma diferente. Então Rio é mais quente. O que eu vou precisar fazer por ser uma temperatura mais úmida e quente? Santiago, que é a semana que vem, é uma prova também muito seca. É uma prova que tem um período ali que é um pouco mais de subida. O que eu vou fazer ali naquele período? E é também se preparar, né? Porque assim, dá pra sair, dá pra fazer uma maratona nem olhar qual vai ser o trajeto? Dá. Não, dá pra fazer? Sim, dá. se divertir. E se divertir. Mas é o que eu acho sempre que falo, quando a gente quer se preparar, a gente tem que correr atrás dessas informações também. Porque né? tem paciente que fala assim pra mim: não, Cláudia, eu não quero saber de tempo, eu quero curtir, né? Eu vou fazer uma prova. Ok, independente se você quer curtir, não quer fazer tempo, você não quer chegar se arrastando. Você não quer sofrer, você não quer ter cãibra, você não quer sentir dor, você não quer ter aquela sensação de eu preciso parar, não vou completar a minha prova. Você quer terminar inteiro. E para terminar inteiro, você vai precisar treinar, se alimentar e também ter uma estratégia, independente se você não quer ir na velocidade ou bater recordes, né? Uma estratégia para ficar bem e fazer bem a prova, assim. E terminar inteiro. E aí, acho que esse conhecimento, assim, que eu fui tendo, né? Depois dessas 2 primeiras, tipo, a primeira eu não tinha a menor ideia. Eu liguei pra minha mãe no meio da prova. Oi, mãe, tô aqui no 21. Achei ótimo. Faria de novo, inclusive nesse esquema de filmar, de fazer tudo. A segunda, eu tive muita dor, muita cãibra, porque eu não treinei. Então, assim, não é legal fazer uma maratona que o maior longo foi 20 quilômetros. O ideal é fazer o ciclo de treinamento. Na terceira, essa que eu fiz em 4h15, eu tava doente. Mas aí, eu não tinha expectativa de tempo ainda, assim, eu não pensava em quanto tempo eu ia fazer, eu queria completar melhor, por isso que eu tinha ido procurar ajuda. E aí, como eu fiquei doente, fiquei muito gripada, antes de viajar, assim, eu ia viajar às 5 da manhã, meu voo saía de São Paulo, 1 da manhã eu tava saindo do hospital, com gripe forte, e a médica que me atendeu falou: eu poderia te mandar não correr, mas eu sei que você vai correr. Eu sei que corredor que quer fazer a maratona vai e faz.
Então faz, mas faz tranquila. E eu terminei, tinha muita dor no peito, do esforço que eu tive que fazer para respirar. Mas eu sei que eu entreguei tudo ali. Aí acho que foi essa chavezinha que virou, sabe? Quando eu senti que eu podia, que se eu desse tudo, eu ia assim, me sentir recompensada. E quando veio, ou talvez não tenha vindo, o desejo de ir para Boston? Veio ou não? Ah, eu fiz um bom tempo e me avisa, porque tem gente que acontece isso, né? A Ele pessoa fez veio. e nem sabia, nem estava pensando em Boston, e alguém chegou e falou assim: ah, você fez um tempo, você entrou em Boston. A pessoa, acontece isso. Como que Foi foi com assim, você? em 2017, uma semana antes de eu me inscrever para minha primeira maratona, eu estava ainda descobrindo esse mundo da corrida. E eu seguia algumas pessoas no Instagram. E aí eu seguia a Rafa Bueno. Ela fez o qualify dela na maratona de Porto Alegre de 2017. E eu fiz a meia. Eu não conheci ela pessoalmente, não conheci o Nelson também, mas eu via ele no Instagram dela, então eu acabei vendo. E eu achei muito. Eu vi ela na prova, né? Quando eu tava indo na meia, ela tava na A Rafa é uma maratona. querida, ela cuida do mar. Eu vi ela na prova e aí eu fiquei tipo, gente, nossa, olha como essa menina é forte e tal. E aí ela falou do Qualify, mas eu não tinha ideia do que era, eu não sabia o que eram as majors, eu não sabia o que era um tempo bom ou um tempo ruim de maratona. Mas eu imaginei, nossa, abaixo de 13h30 é muito rápido. E eu vi ela muito. Eu lembro direitinho dela passando, assim, na rua, né? E na mão contrária, ela vermelha, ela muito se esforçando muito. E quando eu acabei a meia, eu fiquei lá esperando o Felipe fazer a maratona. Eu vi ela chegar e eu vi que ela tava com dor, acho que alguma bolha e tal. Eu vi ela conversando com o treinador e depois eu vi ela comemorando o Boston. Eu falei, nossa, que legal essa maratona. Mas eu fui ver quanto tempo era. Eu falei, esse tempo acho que eu E nunca para vou você era fazer. quanto? Era Entrar em Boston? 13h30, abaixo de Abaixo de 13h30. 3h30. Aí eu falei, gente, esse tempo acho que eu nunca vou fazer. Não, quando eu tiver 34, eu faço, porque daí vai subir 5 minutos, aí eu acho que eu consigo. E foi uma coisa que não era um sonho, nem um plano. Era algo que eu queria fazer algum dia, sabe? Ficou assim. Quando eu comecei a realmente fazer maratonas e tal, aí eu senti que depois dessas primeiras 3, falei, bom, agora eu vou fazer abaixo de 4 horas. E aí eu comecei a treinar, eu tive um ciclo direitinho. Comecei em novembro, a prova era só em junho, maio, acho que era final de maio. Tive tempo de treinar e de começar a realmente seguir um plano. Aí mudou muito, assim, porque aí eu fui eu tinha 4h15, eu fui querendo fazer 13h59, e aí eu fiz 13h38. Pra mim foi muito inesperado. Falei, nossa, eu consigo. Esse dia, assim, até então era o dia, assim, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu corri muito feliz. Tanto que o meu sonho era correr Boston Qual foi tão a feliz quanto maratona? esse Foi Porto dia. Alegre. Foi Porto Alegre 2019. Sim. Falei, se eu correr Boston tão feliz quanto eu corri nesse dia, eu tô feliz. Vocês percebem que para vocês melhorarem leva tempo, é um processo, né? Então isso que às vezes não entram na cabeça de novos corredores ou até corredores que queiram melhorar, é um processo, tem um tempo. Então vai de uma maratona para outra, muitas vezes é 1 ano, 6 meses, e são 6 meses aí, 1 ano de preparação, de mudando a alimentação, fazendo treinamento, tentando acertar o fortalecimento, e aí a gente tem uma margem de melhora. E às vezes não tem, por alguma ocorrência de prova, de fazer uma prova que chova muito, ou um dia que você não estava bem, que não encaixou tudo, que a gente não tem o controle de tudo, mas pode ser ainda que não evolui, e aí você precisa de mais um tempo para se preparar novamente e dar novamente o seu melhor, né? Digamos que eu tivesse conseguido qualificar em 2019. Ia ter a pandemia, não ia ter a prova em 2020. Eu teria treinado praticamente um ciclo inteiro. Eu teria me frustrado. Então, hoje eu acho, nossa, foi muito melhor do jeito que foi. E ter chegado em Boston mais madura também. Sim, quando eu quis entrar em Boston, a primeira prova que eu fiz força para entrar em Boston foi em 2017, foi Chicago. Então eu sabia que eu tinha um tempo que dava para entrar, porque eu precisava abaixo de 3h40 na época. E eu tinha 3h43. Tava perto. Então estava muito perto. E esses 3h43 foi
Eu só não fiz mais forte porque eu não tinha assessoria, não tinha um acompanhamento, então eu sabia que a partir do momento que eu treinasse direito, fizesse direito, eu conseguiria melhorar dos 3,43. 3,43 foi meio que fazendo tudo ali, né, desequilibrado. E aí eu fui para Chicago muito confiante, fiz tudo certinho, fiz treino, então eu sabia. Só que acabei fazendo, fiz 3,37, entrei para Boston, mas não entrei por conta do corte. Esse ano teve um corte Então, grande, me né? desqualificaram. Eu acho que ele precisava. Cortaram com 3 minutos e foi bem. Por causa de 7 Em cima segundos, de 5 segundos, eu não entrei. E aí fui tentar 2018, tentei Porto Alegre, tentei. Não, em 2018 fiz só Porto Alegre. Aí Pegou Porto o pior Alegre ano de Porto Alegre. pior ano porque de todo Porto ano Alegre. é bom o tempo, é frio, é seco, tem sol. E nesse ano aí fez um. E aí, 2019, fui para Santiago, mas Santiago já não era uma meta conseguir lá, era fazer uma boa prova, e depois fui para Berlim, onde eu peguei foi em Berlim em 2019. Aí teve a pandemia, só fui conseguir ir para Boston em 2022. Que foi essa prova que eu fiquei no quase, que eu assim, tive um pequeno problema. É uma trajetória, você vê? É uma trajetória, e é uma trajetória que você precisa ter muita falou, né, resiliência para continuar, saber o que você precisa fazer, acreditar e seguir, né? E seguir. Mas esse período, assim, de 2019 até 2022, você continuou treinando também porque sabia que tinha Boston pela frente? Não. Eu passei por um problema sério na minha vida, né, de coluna. Eu tive que parar, não conseguia andar, perdi o movimento. E eu tive que fazer uma cirurgia de coluna. E todos os médicos falaram que eu não podia mais voltar a correr por conta do estado da minha coluna, né? E falaram que eu nunca mais voltaria a correr. E aí um médico do esporte que eu passo, o Dr. Mohamed, falou: não, vamos lá que você volta a correr. E mesmo depois da cirurgia, eu demorei muito para voltar a correr, eu não conseguia voltar a correr. Então eu até desacreditei nele. Falei, você falou, até um dia que eu cheguei nele e falei assim, você falou que eu ia voltar a correr, você é um mentiroso. Eu falei, você mentiu para mim, não consigo, não consigo. E ele, calma, Cláudia, fortalece, 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 entra no Pilates. Né, e eu fui fazendo, e mesmo assim, depois da cirurgia, eu demorei, acho que 7 meses para conseguir voltar a correr. E desse conseguir voltar a correr, foi troteando, troteando, troteando. Até fazer e aí eu já tinha Boston, e aí eu não sabia se eu iria conseguir correr Boston. Então, meu maior medo em Boston era a minha coluna me parar. Então, por isso que eu também fui muito cautelosa em Boston, segui muita orientação, porque o meu medo foi a primeira maratona depois da cirurgia, depois da pandemia, né? É vida real, né? E aí, chegar lá, acho que chegar lá e ver tudo aquilo é muito feliz, né? E aí, quando você conseguiu o seu tempo em Boston, como você ficou? Porto Alegre, assim, Porto Alegre pra mim é uma prova que tem muito no meu coração, porque minha família mora lá, eu morei lá há vários anos, né? Sou do Rio Grande do Sul, mas morei em Porto Alegre há alguns anos. E eu acho que várias coisas me ajudaram muito nesse dia. Primeiro que eu conheci o trajeto. Então, eu mentalizava durante os treinos, eu me via fazendo aquele trajeto. Eu me via naquilo ali. Daqui pra frente, do 13,23, que é onde o meu melhor tempo hoje. Para eu tirar 2 minutos vai ser difícil. Você fez o 3,23 aonde? Porto Alegre ano passado. Foi o Qualify. 2022. E aí que você pegou o tempo de Boston, nesse 3,23. Em Berlim, 2019, eu fiquei no quase, né? Fiz 13,31. Faltou 1 minuto e 20. Berlim você fez quando? 2019. E aí eu pensei na época, essa pandemia. Que droga, não consegui o Qualify. E depois eu pensei que 2019 para 2022, tudo bem que teve a pandemia, né? Não teve prova, mas mesmo assim, foram aí anos para você tirar mais um tiquinho. Eu cheguei para a prova, o Nelson falou, projetou 13,29, então ele falou, talvez não dê o Qualify, mas tudo bem. Não, tudo bem. E aí eu falo que tem dia que é o dia e tem dia que não é o dia. Aquele dia era meu dia. Tava muito frio, mas eu fui pra largada, eu tava muito calma. Eu tinha ficado muito ansiosa nos dias antes. E esse dia eu tava calma. Muito calma. Então eu fui pra largada, eu falei que eu parecia o Neymar, entrando no ônibus com fone de ouvido, sabe? Eu fui caminhando, eu desci do carro pra ir até onde a gente ia largar as mochilas e tal.
ouvindo uma playlist que eu tinha ouvido nos treinos e concentrada, ouvi minha música, fiquei na fila do banheiro, fiz tudo muito, muito concentrada, fui pra largada, a largada atrasou um pouco, tava frio, todo mundo tava reclamando, assim. Nessa hora eu senti uma calma que eu nunca tinha sentido na minha vida, eu fiquei ali parada. No início eu já comecei a me emocionar, quando eu vi que tava bom, comecei a me emocionar. Eu falava pra mim, não chora. Não tem como correr e chorar ao mesmo tempo. Não, porque dá um nó Dá uma aqui, coisa você não no consegue peito respirar, e você né? não respira. Você fica... Exato. E aí eu falo, toda vez que eu vou chorar, que nem eu cheguei na Maratona de São Paulo, tava meus filhos, né? Meus filhos e minha mãe. E aí eu ia chorar, eles, mãe, não é pra chorar ainda, mãe. E aí dá aquele nó e você não consegue correr, né? Não Eles consegue falam, mãe, não respirar. chora, mãe. Aí eu, tipo assim, meu Deus, eu vou chorar, eu vou chorar. E aí eu fui me concentrando eu combinei comigo mesma. Quando eu passar, eu vou gritar e eu vou chorar, mas só quando passar. Aí eu tava muito frio também, eu corri a prova inteira de luva e a prova inteira de touca. Quando faltava, tipo, 100, 200 metros, a minha mãe gritou pra mim, ela tava ali. Ai, vai, Bi. Aí parece que eu voltei pro meu corpo, assim, deu aquele estalo, eu pensei, eu quero sair bem na foto. Aí eu tirei a touca, porque eu tava com a touquinha, tirei aquela touca e aí eu tô com uma cara de quem tá querendo chorar nas fotos, assim, porque eu queria chorar, mas não chorava. Aí quando eu terminei, eu dei aquele grito que era o que eu queria. E quando eu passei embaixo, pelo tempo da largada, tava com 23 e 24, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu quis. Falei, meu, o que eu fiz aqui? Eu não conseguia realizar. Eu ria, chorava quando acabou, assim. Foi muito legal. Eu não sei o que Eu aconteceu acho que até hoje. Boston, né? Boston tem um sentimento. Eu falo que a maratona de Boston ela é muito especial. O percurso não é lindo, você corre numa estrada, né? 42 quilômetros, você vai para outra cidade, não é aquela coisa, ai, é lindo. Tem muita torcida, é muito gostoso, mas eu acho que o sentimento de Boston é muito emoção, de saber o que você fez para chegar lá, saber de tudo que você passou para chegar lá e você correr uma prova com pessoas que entraram porque são as melhores do mundo, né? Tem esse sentimento, eu estou aqui com os melhores atletas do mundo correndo, E o esquema da largada, né, de ser realmente por tempo, porque assim, é muito por tempo. Os números vão aumentando pelo tempo, né, do Qualify. Então, quanto menor o número, mais rápido a pessoa foi. E tanto que a gente estava até olhando, assim, eu e as meninas, que a gente viajou juntas, a gente estava, a fulana qualificou com 1 minuto a mais que eu, então o número dela é tipo 100 números para cima do meu, sabe? É super, super próximo. Então, tá no curral de largada com pessoas que correm igual a você, mais ou menos no mesmo ritmo. E a prova flui de um jeito melhor, assim. Não fica Olhando aquela as coisa, fotos, não é que nem em Berlim, que você larga e você fica costurar. tentando desviando. Tudo bem que Berlim eu achei também muito organizado, Berlim, Chicago, nesse sentido, porque também são pessoas. Mas é que Boston é diferente. Boston você não tem que ultrapassar. Não ultrapassa ninguém mesmo. E o que você acha? Agora a pergunta que não quer calar. O que você acha hoje, com todo esse amadurecimento de você ter chegado até Boston, qual é o segredo para conseguir correr bem e chegar em Boston? É treinar. Eu acho que é essa dedicação, assim, e acho que se cobrar menos. Porque quando eu olho para os ciclos, isso que a gente falou, do que a gente foi aprendendo, né? O meu ciclo de Porto Alegre, onde eu fiz o Qualify, eu estava me cobrando muito. Então eu comecei assim, eu não posso, não vou beber uma cerveja, uma taça de vinho até a prova. Aí um dia eu tipo, eu vou, entendeu? Domingo tô aqui vendo um filme, eu vou tomar uma garrafinha de cerveja, uma long neck, comer uma pipoca. Vou ser feliz. Quando a gente tira um pouco a cobrança, eu acho que talvez para mim seja o diferencial, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Eu treino, eu me esforço, mas se eu exagerar na cobrança, eu acho que a cabeça não funciona. E aí a cabeça atrapalha. Para mim, eu tenho maratonas que eu fui extremamente rígida. Então, Porto Alegre foi uma delas. Eu parei de beber 4 meses. Eu não comia açúcar 4 meses. Eu cheguei no menor peso, não vou falar da vida, porque quando eu era novinha eu era magra, mas menor peso depois que eu tive 2 filhos, né? Então, eu fiquei muito bem, eu estava fazendo treinos, provas muito bem, e na verdade foi a pior maratona em tempo, porque eu acho que eu me cobrei tanto, e as outras eu percebi que eu não precisava tirar o álcool, tirar o açúcar, eu tinha que moderar, eu tinha que controlar as quantidades, mas fazendo ali uma vez
na semana não atrapalhava. E aí eu fui percebendo que as melhores provas que eu fiz foi aquelas realmente em que eu equilibrei, nem pro mais, nem pro menos. Eu acho que não é assim, vou fazer qualquer coisa, eu vou conseguir, depois eu vejo, né? No dia da prova vai ser meu dia, eu vou conseguir. E além dos treinos, quando você percebe que você está evoluindo, o que você agrega que você acha que você melhora além dos treinos? Você acha que só treino você percebe essa evolução? Ou tem algo que você faça, pode ser na sua vida, no trabalho, que você sinta que melhora, que você evolui? Eu acho que é o treino físico, o treino mental, o equilíbrio para mim é muito importante. E eu acho que quando eu tenho um objetivo, mas eu tenho que manter o pé no chão e ver que aquele não é meu único objetivo. Então, por exemplo, se for do trabalho, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto de trabalhar. Ter outras coisas, gostar de outras coisas além da corrida, eu acho que é importante, sabe? Ter também é a questão do equilíbrio. Eu acho que tudo é questão do equilíbrio. Para mim fez total diferença ter, por exemplo, no meio do meu ciclo, né, do Qualify, de ter dado esse respiro. No meu ciclo para Boston, que eu tava muito focada, eu tinha um tempo, eu tenho um tempo, que é o tempo que eu quero fazer, meu próximo RP, ele tá muito na minha cabeça. Mas não ficar pensando só nele, tipo, a gente é amador, é a perspectiva, acho que botar as coisas em perspectiva, que tamanho isso tem pra gente, né? Sempre que eu evoluo, eu não quero sempre evoluir, porque dói. Já está o nome. Evoluir me requer fazer mais do que eu estou fazendo hoje. Eu estou fazendo hoje uma coisa. Se eu quero melhorar, eu tenho que melhorar. O esforço é maior, né? Então não é sempre que eu quero evoluir. Eu não fico, eu quero evoluir, porque eu sei que eu tenho que pagar um preço por isso. O esforço é maior, tenho que treinar mais. Que nem da última vez que eu conversei com o meu treinador que eu queria melhorar para Buenos Aires, ele colocou 5 treinos de corrida na semana. E aí ele falou, mas você não pode parar de fazer o fortalecimento. Eu falei, como assim? Como que eu vou juntar tudo isso na minha rotina maluca? Cachorro, filho, casa, trabalho, cardápio. Eu falei assim, então não quero. Então tá bom do jeito que tá, porque é aquela coisa, eu quero evoluir, eu quero subir um passo, o esforço vai ser maior. Então eu, particularmente, eu não quero sempre evoluir, porque eu sei que eu tenho que pagar esse preço. Mas toda vez que eu quero evoluir, o que eu sinto que me evolui? Eu sinto que eu fazer o fortalecimento conforme o que eu quero, sei lá, se eu quero velocidade, fazer aquele fortalecimento de potência, me melhora muito, porque é explosão, então o fortalecimento voltado para potência, que eu odeio, que é aquela coisa do burpee, pula, caixa, vai, isso eu odeio, eu gosto de ficar paradinha olhando pro espelho. Eu também. Ai, meu bíceps, 10 vezes, adoro aquela coisa, agora que manda correr, manda dar tiro. E quando eu faço os treinos certinho, melhoro esse fortalecimento e controlo as besteiras. Se eu tô bebendo muito, se eu tô comendo muito, eu não evoluo. Então, todas as fases que eu quero evoluir, na hora que eu controlo mesmo a quantidade, não é restringir, mas, se eu tô bebendo 3 vezes na semana, vou beber uma e vou controlar a quantidade. Tô comendo muito docinho, vou comer uma só. Aí eu sinto que eu evoluo. E eu acho que isso, assim, do controle, hoje eu não tenho mais que fazer um esforço para controlar algumas coisas. Claro que chega no meio do ciclo ali para Boston, por exemplo, agora. Chegou um dia que eu falei, eu tava na TPM, tem que dar um desconto, né? Mas eu liguei pra minha mãe e eu falei, eu só queria comer uma pizza. Ela falou, mas o que te impede de comer a pizza? Nada, come a pizza. Às vezes alguém precisa me dizer isso, porque é meu signo, eu sou capricorniana. E aí, às vezes, eu acho que eu fico muito rígida. E aí, comigo de pizza mesmo. Tem 300 calorias. Um prato de arroz, feijão, também tem 300 calorias. Então, o fato de você trocar, tudo bem. Agora, a quantidade, comi 4 fatias de pizza. O meu problema com a pizza, por exemplo, não é nem as calorias, assim, porque eu acho que eu sou um pouco abençoada, assim, nesse sentido. Eu não ganho peso fácil e tal. Mas eu tenho a questão do intestino. Eu falo, mas se eu comer pizza, a pizza vai ter queijo. Aí eu fico tão nervosa que me faz mal mesmo. Não, mas aí você não vai fazer isso antes do longo. Treino, você faz. Se eu fiz o longo no sábado de manhã, é o que eu faço. Não, no sábado à noite. No sábado à noite, é o que eu faço. Então a gente deixa para beber um vinho, uma pizza. Hoje já fiz o meu longo de manhã, né?
E eu Então é fico na isso. E cobrança, você é assim. abençoada? Vamos contar pra ela porque ela é abençoada, porque ela tem 30 anos. Depois dos 30, tudo muda. A bênção vai diminuindo. Vai, a bênção vai diminuindo. Vamos falar de Boston. E Boston, como que foi? Desde o minuto que eu cheguei lá, é mágico. Eu não tenho outra palavra. Assim, a gente saiu do aeroporto, eu comecei a ver a cidade, eu falei, gente, eu tô aqui, eu não acredito que eu tô aqui. A cidade inteira respira corrida naquela semana, então as pessoas. E acho que tem uma coisa de cidade pequena, que é uma cidade fofinha, né? Então as pessoas são muito gentis, apesar de não é uma micro cidade como a cidade onde passa a prova, né? Mas Boston tem a cultura da corrida, tem o fato de que eles realmente se importam muito com esse evento, e esse ano foi muito especial, porque foi para eles, né, os 10 anos do atentado. Sim. Então, eu acho que, eu não tenho outra palavra, foi mágico, assim, do momento que eu pisei lá. E aí no dia que começou a Expo, começa a ver os outros corredores na rua, vai no restaurante, eles perguntam, você vai correr maratona? Vai no hotel, perguntam, vai correr maratona? No elevador, sabe? Todo mundo tem uma expectativa ao redor desse evento, que eu acho que torna tudo mais legal. Quando eu cheguei lá, a gente ficou num hotel que não era nenhum hotel tão famoso. Eles fizeram na cama, né, boas-vindas, né, para a maratona de Boston. E a gente nem falou para eles que ia correr a maratona. Eu falei, nossa, eu fechei o hotel, mas não falei, olha, tô indo para a maratona. Como que eles sabem que a gente vai correr a maratona? Porque eles, eu acho, procuraram saber. E aí o mais engraçado, depois da corrida, quando a gente chegou, depois da corrida, tinha uma faixa escrito parabéns, Cláudia e Cláudio, e com o nosso tempo. Aí gente, eles já pegaram o nosso nome, acho que tem uma equipe para isso. Entraram para ver quanto tempo a gente fez, imprimiram a faixa e a gente entrou no quarto, tinha um presente e tinha a faixa com o nosso tempo. Tudo bem que o meu eles erraram. Eles confundiram Cláudio, porque é Cláudio Guter e Cláudia Guter. Aí eu acho que é um em cima do outro, mas foi fantástico. Nossa, é incrível. E a sua prova? Depois, a prova, sim. E a sua prova? Eu acho que a prova começa antes, né? Então, assim, até a coisa de... Eu treinei tomar 2 cafés da manhã, que eu nunca tomo, né? Meu pré-treino é um só. Mas como tem esse tempo antes, então, treinar, tomar 2 cafés já é uma coisa diferente que entra na mística da prova. A coisa do ônibus que você falou. Então, a gente a prova começa muito antes, né? E no ônibus, aí todo mundo, a gente ouve as conversas, a expectativa, a atmosfera totalmente, né? Entra lá na tendinha esperando, quando começou a chover, aí todo mundo, meu Deus, começou a chover. E eu e a Ana, a gente tinha comentado antes da prova, falou assim, imagina se chove, tipo assim, 2018... Falei, eu acho que eu ia ter que me esforçar para não ficar pensando por que comigo. E aí depois foi tipo, nossa, choveu mesmo, mas eu não pensei o porquê comigo. Então, eu quebrei um padrão, assim, que eu tenho às vezes de ficar, por que comigo? Não tive, fui muito feliz. A prova em si é espetacular, assim, toda organização. Eu acho que eu larguei muito pensando em todos os vídeos, porque eu acho que eu vi todos os vídeos do YouTube sobre Boston. Todos os vídeos falando para não acelerar demais no começo. Então, tudo isso estava muito treinado na minha mente já, assim. Eu acho que eu não entrei nesse flow de não saber se era eu, porque ao mesmo tempo que eu queria correr e eu queria ir bem na prova, né? Eu queria, na verdade, fazer um tempo específico na prova. Aquela torcida, eu queria absorver tudo aquilo. E eu pensei muito antes assim, nossa, eu sei que vai doer, mas eu sei que quando acabar, eu vou ter saudade no primeiro minuto. Porque posso voltar para Boston, mas não vai ser a primeira. É muito engraçada. É muito engraçado a sensação de largar. Porque na hora que você larga, você tá morrendo de medo ali. Por mais maratonas que a gente já tenha feito, né? Dá aquela sensação que começa o coração a bater, a barriga a fazer brororó, você não sabe se você quer fazer xixi, você quer fazer cocô. Aí você fala, não, vou largar, segura tudo aí, né? Eu acho que, pelo menos eu tenho essa sensação ansiedade, toda vez, né? Aquela ansiedade, né? De engolir o choro, vamos lá. E passa tão rápido. Tipo, parece que você pisca, abre o olho, chegou.
Eu sempre penso assim, por exemplo, as provas que eu queria me esforçar muito, foi, por exemplo, de Porto Alegre. Antes da prova eu pensei, nossa, vai doer pra caramba. Tá, mas são, digamos que 4 horas, né? Vamos botar pra cima. 4 horas. 4 horas do meu dia. Eu tenho 20 horas pra comemorar, comer, abraçar as pessoas, ficar deitada, botar o pé pra cima, fazer massagem, fazer o que eu quiser. São só 4. É um pedacinho pequenininho de um dia. É muito pouco, né? E aí, quando a prova em Boston, assim, eu tava muito emocionada. Antes da largada já tava chorando, aquela coisa. E aí, quando comecei a ver aquela torcida toda, as pessoas, aquilo tudo foi me emocionando e eu pensava, eu quero gravar, eu queria ter um filme na minha cabeça de tudo que eu vi. Então eu fui vendo as torcidas, as diferentes cidades, as casinhas, as criancinhas, os cartazes, eu tentei guardar tudo isso muito pra mim, assim. E o que você acha que foi mais difícil? Foi quando eu tive a expectativa quebrada, tipo assim, quando eu vi que o meu corpo não estava respondendo, porque a gente tem algumas maratonas já de comparação, né? Então, quando eu cheguei no quilômetro 10, eu estava bem, eu estava dentro do ritmo que era para eu estar naquele quilômetro, né? Dentro do tempo que era para eu estar, que estava planejado, eu estava tomando gel, não esqueci de nenhum gel. Quase esqueci. Eu atrasei 1 quilômetro um gel porque eu estava tão emocionada com as pessoas ao redor que eu, tipo, meu Deus, o gel! Ah, tá, também. Mas quando eu vi que meu corpo não estava respondendo da forma que era para ele estar, porque no quilômetro 10 é para eu estar com as pernas novas. Não, Na minha cabeça tinha que estar nova, porque as provas que eu Boston! fui bem, eu tava tranquila. Desce o tempo todo. Aí eu pensei, Como que putz, vai estar as suas pernas eu não no quero metade? sentir Super dor. cansada. Por isso que na segunda parte, Todo todo mundo mundo reduz o ritmo. Né? reduz o ritmo. Ninguém, eu acho que dá. Olha, eu já peguei atletas, muito top, né? A todo tipo de corredores. Eu nunca peguei alguém que fez negativo em Boston. Nunca, É muito nunca. difícil. A prova Nunca. é muito difícil. Aí eu comecei a pensar, putz, não vou conseguir fazer o tempo que eu queria. Aí esse foi pra mim um momento difícil, assim. Resolvi manter. Eu falei, não, eu vou manter o que tá planejado enquanto der. Mas se eu começar a sofrer demais, eu vou ser feliz, porque eu não quero sofrer aqui. Eu não vim aqui pra sofrer. E aí, mesmo na hora que ficou difícil, que eu tive câimbra, que eu tive que andar porque minha perna travou, eu parei, alonguei, continuei andando. Falei, eu vou ser muito feliz hoje. Hoje é meu dia de ser feliz, eu não vim aqui sofrer. Aí quando eu entendi isso, Mas você parece acha que que a fluiu. Heartbreak Hill foi a parte mais difícil ou não? Teve mais? Não, eu achei. É que assim, a Heartbreak Hill, eu tive que andar um pedacinho dela, mas eu ria, eu tava andando e rindo, porque eu passei a prova inteira rindo. Não vejo as fotos, eu ri do começo até o final, muito engraçado. Eu tava meio maravilhada, sabe? Olhando as coisas e sorrindo. Eu achei ela muito menos íngreme do que eu esperava, muito menos difícil do que eu esperava, mesmo eu tendo que andar. Eu tive que andar porque eu tava com cãibra, mas assim, eu achei ela muito legal e eu não percebi que eu tava nela, porque eu perdi as contas de 3, quantas são? 3, 4 subidas? Porque você passa por várias colinas ali, né? Então você fica na dúvida, qual é essa? Né? Porque você começa no 26 já a subir. Eu fui muito bem preparada para Heartbreak Hill, né? Porque a maioria dos atletas quebram lá. Então eu falei, gente, eu não posso andar na Heartbreak Hill, eu quero correr. Para mim não foi um problema. O problema foi depois da Heartbreak Hill, porque todo mundo fala assim, não, depois da Heartbreak Hill é só descer, não você chega em Boston. Uhum. E eu tinha essa esperança. Eu falei assim, depois da Heartbreak Hill, Cláudia, sobe até o final, correndo, fecha o olho, tanto que minhas fotos tá assim, né? Só fazendo careta. E aí eu falei assim, depois é só descer. Mentira! Eu não lembro, sabia? Se tem outra Você já tava em subida depois. Nárnia. Já tava em Nárnia. Não lembro. Não, depois tem mais uma no 34, e aí tem o túnel, que é subir no túnel para chegar ali naquela placa de faltando uma milha, né? Ainda tem o túnel, você ainda sobe o túnel. E aí eu achava, na minha cabecinha, que realmente era só descida, não ia ter nada de subida. E aí quando eu vi que ainda tinha essas pequenas subidas, aí sim eu acho que minhas pernas falaram, chega, eu quero então parar. eu aumentei ali 10 segundos de ritmo ainda, então acho que os 3 quilômetros finais deram de 10 a 15 segundos acima, porque foi onde eu falei, não, chega! Não vou mais tentar fazer força. Depois da Heartbreak, aí eu entendi que era ela quando termina, né? Porque tem a faixa, parabéns, você conseguiu. Eu, agora acabou. Ai, que legal. Só que aí, depois dela, eu tava com muita cãibra, né?
Aí eu pensava assim, não posso, eu não vou, primeiro, desistir nunca, não vou desistir, se eu tiver que terminar essa prova engatinhando, eu vou terminar. Mas aí eu comecei a pensar o Nelson vai estar no 35. O treinador vai estar no 35 com uma Coca-Cola. E essa Coca-Cola é a Coca-Cola da esperança, porque ela dá uma felicidade, depois de tanto gel, sentir um gosto de outra coisa, eu acho maravilhoso. Aí eu tava assim, bom, o Nelson vai estar lá no 35, eu não posso, imagina se eu desistir antes, ele não vai me ver, né? Toda essa conversa interna acontecendo. Aí fui indo, caminha, corre, caminha, corre, caminha. Quando eu vi ele me viu, levantou um Gatorade, assim, acenou, ele tava junto com o pessoal da MPR, estavam vários brasileiros, todos juntos, assim. Aí cheguei, comecei a rir, eu olhei pra ele e comecei a rir, falei, Nelson, eu tô muito quebrada, e ria, muito. Falei, não tô pouco quebrada não, eu tô muito quebrada. Todo mundo rindo. que fez Boston. E aí ele falou, nossa, aí ele me deu a Coca-Cola, eu tomei e falei, então tá, agora eu vou lá terminar. Aí apareceu meu anjo da guarda, que foi uma brasileira que eu não conhecia. Ela botou a mão nas minhas costas e falou, vamos, você vai comigo. E aí eu falei, ah, você tá bem? Ela falou, não, tô mal, tô doente, né? Me contou que ela tava doente. E aí ela me perguntou o que eu tinha, eu expliquei. Eu descobri que ela é treinadora, atleta. Carol, muito obrigada, salvou minha vida. Aí eu perguntei o nome dela, a gente ficou conversando, ela falou, não, você encaixa um ritmo que você consiga manter mesmo com a cãibra. Tudo bem ser devagar, é melhor do que você ficar caminhando. E ali ela me salvou, acho, porque eu tava com muito frio. Aí ela falou, encaixa o ritmo. Aí eu consegui, e aí também, talvez por causa da Coca-Cola, começou a melhorar a cãibra. Ficou bem controlável. E ela falou, você tá bem? Falei, tô. Falou, então vai. Tipo assim, me largou pro mundo. Vá! Alguma coisa faltou. Eu segui até o final, correndo sem parar. Quando com dor, mas correndo. Quando o corpo reclama, quando a gente sente fadiga, alguma coisa faltou. Ou foi treino, ou foi substrato energético. Carboidratos, sais minerais, hidratação. Por isso que é muito importante a gente pensar na sua quantidade individual. A gente faz muito o que todo mundo faz, mas alguma coisa faltou. E às vezes, eu tive uma orientação, né? Tem muito paciente que passa comigo, mesmo com toda a orientação, sente alguma fadiga, é óbvio. Mas será que foi realmente o suficiente para aquela prova, para aquela temperatura, para aquela quantidade de subidas? E é o que eu falei, né, para a Bi. Às vezes faltou uma recuperação muscular, de ela ter descansado mais as pernas, será que realmente ela encheu 100% do glicogênio muscular dela? Então a gente tem que pensar nisso, alguma coisa faltou, é realmente pensar, será que faltou descanso? Será que realmente eu comi para encher meu glicogênio muscular? Será que durante a prova eu fiz algo que tenha faltado algum substrato energético para essa prova? Para e a gente começa a calcular, né? Eu falo que eu comecei a calcular no meio da prova, o que eu posso fazer agora? Eu lembrei que eu tinha um gel de emergência. Mas não pode fazer nada. Tomei o gel de emergência, mas eu já tinha. Não, na hora, então. Mas é isso, quando vem a desidratação, você pode beber 2 litros de água, você não vai se reidratar, você já está desidratado. Então o corpo não. Então, por exemplo, eu senti um cansaço. Eu vou tomar 3 géis. Não vai adiantar nada. Depois que veio a fadiga, você já não consegue voltar. O que você fizer não vai te dar mais energia para treinar. Então, por isso que eu falo que a suplementação, ela poupa o seu corpo. A hora que vem o desgaste, você não tem mais muito o que como fazer. Corrigir, né? Aí quando ela me levou, assim, eu fui. Aí eu consegui encaixar de novo um ritmo, foi tipo 5h25, 5h15, foi baixando um pouquinho, encaixei um ritmo e fui até o final correndo, assim. E aí tem aquela famosa, né? Dobra a direita e a esquerda na Boylston. Quando eu entrei na Boylston, foi a chuva de energia mais doida. Olha, eu me arrepio só de lembrar. Muita gente gritando. E um grito, assim. E aí eu entrei, as fotos são muito legais, tem a sequência. Eu viro, eu olho as pessoas, eu escutei aquilo, eu botei a mão pra cima e já comecei a comemorar. Eu tava 600 metros, mas ali, esses 600 metros, eu corri como se eu não estivesse cansada, como se eu não estivesse com nada, como se eu estivesse começando a prova. Corri aqueles últimos metros, assim, é inexplicável. E é muita, 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 muita gente. E aí é o que eu falei pra Bibi. A gente não pode comparar o nosso melhor tempo de prova, que nem no meu caso foi Berlim, com Boston. Eu não posso querer melhorar ou até fazer um tempo igual Berlim em Boston. É uma prova totalmente diferente.
E a gente tem que saber que vai ter um tempo, pelo menos para pessoas normais, para corredores, por mais que você treine, tenha melhorado, tenha evoluído. A prova é diferente. Então, para mim, por mais que você tenha passado por tudo isso, pela fadiga, né, por essa parte da fadiga muscular, como mulher, como tempo, você fez um tempo maravilhoso como E mulher. quando eu terminei, foi tipo. Aí eu tive certeza que eu tinha feito tudo certo. Porque eu pensei, pô, eu fiz tudo que eu podia ter feito, sabe? Eu treinei certo. Eu treinei, eu comi, eu me preparei pra estar aqui, eu sonhei com esse momento e eu completei a prova mais feliz da minha vida. E aí meu principal objetivo era correr feliz. Eu pensei, eu consegui, eu corri feliz o tempo todo. Aí quando eu cruzei, aí eu deixei, aí pode chorar, né? Depois que passa. Aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu ri e chorei ao mesmo tempo. Eu liguei pro Felipe de vídeo. Aí eu comecei a rir, falei, acabei. Aí eu ri e falei, eu quebrei em Boston, tipo assim, histórico, né? Na melhor prova. Aí ele falou assim, Kipchoge também quebrou hoje. Eu falei, então tá bom, então nós dois. Eu particularmente acho que você fez um tempo, mas você acha? Agora, uma pergunta séria. Quero que você seja sincera. Como mulher, como corredora, eu acho que é muito importante isso. Você acha, quando você terminou Boston, tudo, assimilou o que aconteceu, o fato de você enxergar que as mulheres estão fazendo um tempo muito abaixo, porque a gente sabe que tem mulheres que usam de artifícios, que estão usando muita coisa que não é para usar para performance. Você acha que isso, de uma certa forma, mexe com você de se cobrar? Eu acho que sim. E aí eu vejo assim, eu viajei em um grupo de 9 mulheres. Algumas delas eu já super tinha intimidade, então a gente, por treinar junto e tal, já se conhecia. E às vezes, mesmo dentro da mesma assessoria, a gente não se cruza, né? Com um horário diferente e tal. Então eu não acompanhava elas tanto. E eu acho que, primeiro, isso, assim, como foi legal conhecer mulheres completamente diferentes de mim, porque a gente às vezes tem o hábito de andar com gente muito parecida com a gente, né? E aí, quando a gente vê outra realidade, outras vidas, ou pessoas com outra vida, foi muito legal e todas se apoiando. E a outra coisa foi de ver, além disso, né, as realidades de tipo, de como é o treino de cada uma, o esforço de cada uma, conhecer as histórias delas que eu não conhecia, o caminho delas até ali. Eu vendo tudo isso, eu sei, por exemplo, a Camila e a Jéssica, né? A Camila foi a primeira, a mulher mais rápida em Boston. Eu acompanho ela há mais tempo, né? Conheço ela há mais tempo, mas eu nunca tinha tido tempo de conversar com ela e de ouvir o que ela tem para falar. E aí ver essas meninas que o quanto elas treinam e o quanto de histórico esportivo, o quanto a evolução delas veio acontecendo, todas elas, quando eu olho, eu acho que principalmente em influenciadores é uma coisa que me pega muito, assim. Eu acho que tem homens influenciadores, mas eu acho que entre as mulheres, às vezes, tem uma coisa que falta uma sinceridade de ser honesta com as pessoas que te seguem, sabe? Eu acho que tem mulheres que inspiram. Porque não treinam adianta. muito, tem uma vida real e você vê a evolução e acaba te inspirando de ser realmente E vou de treinar mais. continuar se E tem esforçando. mulheres que às vezes podem atrapalhar essa autocobrança. Então, né? é isso. Quando eu vejo as pessoas que eu conheço e as pessoas que eu sei, o quanto treinam, o quanto se esforçam, o quanto elas abrem mão, porque a gente abre mão para fazer isso, a gente faz muita escolha, né? Esforço, né? E aí, ao mesmo tempo, eu vejo que tem gente propagando uma mensagem que é completamente o contrário. Então, é tipo assim, nossa, eu como hambúrguer todo dia, eu não treino, eu perdi o treino, não sei o quê. E daí vai na hora de fazer uma prova e entrega um tempo que, ok, ela poderia ser uma pessoa muito talentosa, poderia, mas aí a gente vê que começa a banalizar tempos muito baixos como se fosse uma coisa fácil. E aí, o que eu acho que eu já cheguei assim, a ter essa sabotagem, esse momento de pensar, putz, mas eu treino tanto, eu me esforço tanto, por que só eu não consigo? Acho que todo mundo, né? Sabe? E acho que isso é injusto, assim. Com a gente começa a ser injusta com a gente mesmo. A gente não pode se comparar. Não deveria se comparar com ninguém, mas especialmente a gente não pode se comparar com alguém que a gente não sabe se realmente está treinando para tudo aquilo,
se o resultado que ela tá tendo é um resultado que é natural ou não. Porque hoje eu não me comparo. Hoje, porque como eu trabalho na prática clínica, eu vejo muita coisa, né? Então eu atendo pessoas, atendo esportistas. Hoje eu sei que cada um tem uma realidade. Eu enxergo muito. E aí eu não me comparo, porque cada um tem uma realidade diferente. E eu sei o que eu fiz para melhorar ali 2 minutos, para melhorar 3 minutos, ou quando eu não melhoro. O que eu também fiz para não ter melhorado, coisas que eu não tive controle, ou que eu também tinha o controle. Então eu acho que é isso, é a gente fazer o nosso. E a gente tomar muito cuidado, né? Com essa comparação de não fazer mal. E o pro preço, esporte, né? o preço que tem para pagar, porque, por exemplo, óbvio, tem o componente do treino e do esforço e tem o componente de individual. Então eu sei que talvez eu me esforce tanto quanto e treine tanto quanto outra pessoa, e a outra pessoa vai fazer um tempo muito melhor que o meu. E tipo, porque ela tem um talento ali para aquilo que eu talvez não tenha, tudo certo. Só que ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo sabe, eu sei que se eu quisesse ter uma evolução muito rápida, se eu quiser, eu poderia usar mão de artifícios que me fariam ficar muito rápida. Ou muito. Mas, tem um monte de coisa. Mas qual é o preço? Pra mim tem um preço que eu não quero pagar. Não, sim, se paga que é a minha saúde física, mental. Não é só saúde, te digo. Sabe? Se paga um preço muito alto, porque não eu existe. Não tô disposta. Eu falei isso pro meu filho ontem. Eu fiquei o dia todo em filmagem, né? E, nossa, foi tão desgastante para mim, que eu cheguei, né? Eram 9 horas da noite, e eu falei assim: mais uma vez eu digo para você, não existe nada fácil, não existe suco grátis e não existe pagar um preço. Né? Eu falei para ele, eu estou acabada e não sei, né, ainda o resultado disso ainda. Eu tô ficando acabada e nem sei onde eu vou dar nisso, né? Entendeu? Eu tô fazendo um esforço, que nem a corrida, né? A gente faz um puta de esforço e nem sabe o tempo que vai fazer na maratona, né? Então, assim, eu acho que se paga um preço muito alto, pelo que eu vejo na prática clínica, né? De pessoas que usam artifícios, às vezes demora, mas a longo prazo é um preço cruel. E aí você tem que escolher qual é o que você quer, né? Assim, é difícil, treinar é difícil. Se eu fosse uma pessoa completamente sedentária e descuidada da minha saúde, também seria difícil, porque daí eu teria outras dores, outros problemas que eu não tenho, e são escolhas. Pra mim, tem preços que eu tô disposta a pagar, assim como o da performance. Eu poderia treinar mais? Eu poderia treinar mais. Eu também não tô disposta. Eu sei o quanto eu tô disposta a pagar. E em várias coisas da vida, né? assim. São fases. Eu não quero dar um pulo maior do que a minha perna e pagar um preço por isso. Então eu vou seguir, mesmo que a evolução seja lenta. Mas eu acho que é isso que a gente tem que passar. Eu acho que essa mensagem que a gente tem que passar para as mulheres é não se comparar, tomar cuidado com quem se compara. E eu falo, né, respeitar o seu processo, respeitar a tua vida, se respeitar, né, além de tudo, e se amar, sabe? Posso ser que eu não queira performance, eu tô um pouquinho acima do meu peso. Se ama que você vai se cuidar para sempre estar melhor, para sempre melhorar. Né? Eu acho que é essa a mensagem. É isso. Você tá de parabéns. E os sonhos acontecem, né? Assim, pra mim eu tô ainda totalmente, tipo, nossa, olha consegui. Sonho, gente, sabe? Eu fico olhando a medalhinha, tipo, nossa, tão linda, consegui. Sim. Eu fui lá, eu olho as fotos, eu fico olhando de novo as fotos, aquele videozinho que o celular faz, nada lembrando é impossível, os momentos. Nada. Para uma pessoa que fez uma maratona, qual que foi o tempo da primeira? A primeira foi 4,50. Para quem fez a primeira segunda maratona. Segunda foi 5,7. 5,7, 4,50, entrou para Boston, porque nada é impossível. Né? Eu acho que nossos objetivos se medem pelo esforço que a gente faz e está disposta a pagar por esses esforços, né? É disciplina, assim, eu nunca fui uma pessoa disciplinada na minha vida, assim, sempre gostei de fazer as coisas muito, livre, né? Só que quando eu comecei a ter alguma disciplina, eu comecei a ver o resultado. Parabéns. Parabéns pra você também. Beijo. Parabéns, obrigada pelo bate-papo. Imagina, obrigada pelo bate-papo. Espero que acrescente bastante aí para quem está assistindo. Acrescente como inspiração, Bibi, uma corredora real. E inspire aí as mulheres em tudo que a gente conversou aí a buscar o seu objetivo, e porque nada é impossível. É isso. Beijos.